Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus, aleluias. Como você está hoje? Tudo bem? Tudo na paz? Um dia abençoado, uma semana abençoada, próspera, com alegria? Eu espero que sim. Eu espero que isso seja o que esteja rodeando a sua vida nesses tempos. É o que eu desejo a você. Bênçãos, prosperidade, paz, alegria. Que a sua vida seja repleta da presença e dos cuidados de Deus. Mesmo que aquilo que esteja acontecendo não seja o que você deseja. Mas quando isso acontece, nós temos a certeza de que a vontade de Deus está sendo feita. E nós precisamos acreditar nisso. Você sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ser perseguido. Constantemente você vai sofrer algum tipo de perseguição. Seja de onde for, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa. Por causa da palavra de Deus, você vai ser perseguido. E nós precisamos aprender a negar-se a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Esses são necessidades que nós temos para andar nos caminhos de Deus. Negar a nós mesmos, permitir que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, fazer com que a vontade de Deus se cumpra e não a nossa. Lembrar sempre que a vontade de Deus é o melhor para nós. Mas nós precisamos nos lembrar também que durante todo o caminho que nós vamos trilhar ao lado de Jesus, nós seremos perseguidos de alguma forma. A palavra de Deus diz que o servo, ele não é maior que o seu senhor. E quando a palavra de Deus fala isso, ela quer dizer que nós não somos maiores que Jesus. Se Jesus foi perseguido todo o tempo da sua vida, mesmo na infância, mesmo antes do seu ministério começar, Jesus foi perseguido desde o seu nascimento. Quando Herodes manda matar os meninos nascidos de 2 anos para baixo, aliás, de 2 anos para baixo, porque ele não tinha certeza do tempo em que Jesus havia nascido. Então Jesus ele foi perseguido a sua vida inteira. E nós também vamos sofrer perseguições quando nós andamos com Jesus. Mas nós precisamos entender que a nossa recompensa no final das contas, ela vale e supera todo tipo de angústia, de tribulação, de problemas que nós, por acaso, venhamos a passar durante a nossa caminhada com Cristo aqui nessa terra. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de João, no capítulo 15, no versículo 20, ela nos fala assim, João 15, 20,
Ela diz assim: lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Jesus está nos dizendo aqui exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E se perseguiram a ele, também vão perseguir a nós. Por causa do nome dele, nós seremos perseguidos. Mas também tem o outro lado. Se aqueles que acreditam obedecem à palavra de Jesus, eles também obedecerão à nossa. Ou seja, sempre tem um outro lado. A palavra de Deus, ela nos diz que aquele que deixou pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs, em prol da obra de Deus, muito mais lhe será dado no mundo por vir. E ainda neste mundo, muito mais lhe será dado. Mas nós precisamos ter isso sempre na nossa mente. A própria palavra de Deus nos diz que sede motivo de alegria o passardes por tribulações pelo nome de Jesus. Quando nós somos perseguidos, xingados, debocham de nós por causa do nome de Jesus, isso deve ser motivo de alegria para a nossa vida, não de reclamação. Sabe, a gente precisa entender que o reclamar, ele só piora a situação. Quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós reclamamos, mais tempo a gente fica naquela situação de perseguição. Mas se nós assumimos a posição de sermos realmente perseguidos por causa do nome de Jesus, mas levantamos a nossa cabeça e damos testemunho do amor de Cristo, amando os nossos inimigos, orando pelos nossos inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, nós vamos passar por essa tribulação, vamos sair do outro lado, mais do que vencedores, como a palavra de Deus nos promete. É interessante que se nós formos ao Google e colocarmos lá, escrevermos lá, qual é a religião que mais é perseguida no mundo, nós vamos ver que, sem sombra de dúvida nenhuma, as religiões cristãs são as mais perseguidas. Por todas as outras religiões. E isso é uma coisa que me faz meditar. Sabe, a palavra de Deus nos diz que a boa árvore é reconhecida pelos seus frutos. A palavra de Deus também nos diz que o bom fruto, que é parafraseando aquilo que eu já disse, o bom fruto demonstra a boa árvore. Existe um ditado que diz que ninguém joga pedra em telhado de vidro. E outro ditado diz também que as pessoas só jogam pedra em árvores que têm fruto, porque elas querem pegar o fruto. É por isso que muitas vezes nós somos apedrejados, nós somos atacados, nós somos perseguidos, debochados, justamente por causa disso. Por que será que perseguem tanto o cristianismo? Se nós pararmos para pensar, por que será que matam tantos cristãos? Por que será que o cristianismo ele é tão perseguido no mundo?
Talvez porque seja a verdade, como é, e talvez porque no fundo, todas as outras religiões, elas admitam, bem no fundo, que o cristianismo precisa ser combatido, porque é a verdade. Nós lemos no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você já teve a experiência de fazer alguma coisa, se compadecer com um mendigo, ou um drogado, ou um bêbado na rua, e várias pessoas virem te criticar por causa daquilo? Isso tem muito a ver com essa palavra que nós lemos agora. Todos aqueles que procuram viver de forma piedosa serão perseguidos. Porque hoje em dia o nosso mundo ele se tornou muito egoísta. Um mundo que não se compadece do seu próximo, um mundo que não se preocupa com o seu próximo. E isso não está longe de nós. Muitas vezes, dentro da nossa própria família, a gente vê os membros da família separados, cada um vivendo a sua própria vida e preocupado com o seu próprio umbigo, vamos dizer assim. Mas aqueles que procuram viver de forma piedosa serão perseguidos, serão criticados, falarão mal da gente, de mim, de você. E não adianta a gente reclamar. A reclamação só piora as coisas. Nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus, seguir nos moldes e no modelo de Jesus. Olhar para Ele como sendo aquele que nos ensinou a viver nesse mundo de uma forma mais humana, menos pecadora, menos egoísta, suportando as perseguições, é claro, para receber um galardão, uma vitória muito maior lá na frente. Porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ganhar a vida eterna. O nosso objetivo é estar na vida eterna com Cristo eternamente. Esse é o nosso objetivo. E quanto mais pessoas nós conseguirmos trazer para Cristo, melhor é feito o nosso trabalho. Melhor nós cumprimos a grande comissão que Jesus deixou para nós. Ide ao seu mundo. Faça a diferença no seu mundo. Apesar das perseguições, apesar das críticas, apesar dos xingamentos, dos deboches, façam a diferença no seu mundo. Jesus está voltando. Existem alguns pregadores que já estão dizendo que Jesus já está às portas. E isso nós podemos ver quando nós olhamos pelas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. E nunca foi tão necessário que nós tenhamos uma vida verdadeira em Cristo Jesus, uma vida verdadeira como cristãos, do que agora, nesse momento. Nunca foi tão necessário que a gente traga para a nossa vida a vida cristã verdadeira.
Sabe? Deixar de ser crente só de boca. Deixar de ser um cristão superficial. Mas ser um cristão verdadeiro. Que vive pelos princípios da palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 35, 36 e 37, nós lemos assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Ninguém teve maior amor por nós do que Deus, o Pai, que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. João 3,16, ele fala isso muito claramente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, nada pode nos separar do amor de Deus. Só existe uma coisa nesse mundo, uma única coisa nesse mundo, capaz de nos separar do amor de Deus. Somos nós mesmos. Todas as vezes que nós preferimos o pecado a viver a vida de Deus, os princípios da palavra de Deus, nós estamos nos separando do amor de Deus. Todas as vezes que nós preferimos os prazeres desse mundo, ao invés das coisas de Deus, nós estamos nos separando do amor de Deus. Todas as vezes que nós vamos à igreja e ao invés de prestar um culto digno, racional a Deus, nós ficamos prestando atenção na roupa das pessoas, nós ficamos julgando o comportamento das pessoas, nós ficamos preocupados com as nossas redes sociais, nós estamos nos separando do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus somos nós mesmos. São as nossas decisões, as nossas atitudes. Somente nós podemos virar as costas para Deus e nos afastar dele. As nossas reclamações, as nossas lamúrias. Se está assim, nós reclamamos. Se está assado, nós reclamamos. Isso nos separa do amor de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel quando foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, e passou 40 anos andando pelo deserto. Reclamava do maná, reclamava porque não tinha carne, reclamava porque não tinha água. Mas nunca Deus permitiu que lhes faltasse o maná do céu, a água da rocha, as codornizes para que eles comessem, a sombra durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, a vitória das batalhas que eles tiveram que lutar. Ou seja, Deus rodeou o povo de Israel com inúmeros milagres, sinais e maravilhas. Da mesma forma como ele faz conosco. A palavra de Deus diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência
a mendigar o pão. Para aqueles que seguem no caminho de Jesus, nunca falta. Eu sou um testemunho vivo disso. A minha esposa é um testemunho vivo disso. Quando nós passamos por um tempo desempregado e Deus sempre providenciou pessoas que nos ajudaram. Nunca faltou. Nem para nós, nem para os nossos filhos. E o mais interessante, nós ainda tínhamos para compartilhar com outras pessoas. Mas as perseguições sempre vieram. As perseguições sempre estiveram conosco. Nunca deixamos de ser perseguidos. Você vai sofrer, assim como eu sofro, perseguições no trabalho, perseguições dos amigos, das amizades, as amizades. Sempre vai haver, sempre. Não se engane, sempre haverá. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 9, nós lemos o seguinte: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Existem várias nações do mundo que odeiam cristãos, que matam cristãos. Ah, você não vai negar o seu Cristo? Não, então morre. Existem várias nações que fazem isso. Então, meu querido, minha querida, eu queria hoje desafiar você a deixar as reclamações de lado, a deixar as lamúrias de lado, negar a sua própria vontade, tomar a sua cruz, aceitar as perseguições e seguir a Jesus. Seguir em frente. Ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Andar como Jesus andou nessa terra. Sabe, Jesus veio nessa terra justamente para nos mostrar que é possível passar por aqui, sofrendo todas as paixões desse mundo como ele sofreu, sendo tentado da mesma forma que nós somos tentados, mas vencendo todas as perseguições, todas as tentações, vencendo todas as paixões que foram contrárias ao ministério que ele tinha e que ele precisava fazer, que ele precisava cumprir. Assumir então a nossa parte, assumir aquilo que nós precisamos ser diante de Deus. Amém? Que você possa entender que nós teremos perseguições, nós teremos tribulações, nós teremos aflições. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencer. Que nós possamos ser essas pessoas mais que vencedoras que a palavra de Deus nos fala. Que nós possamos estar ao lado de Jesus, ser guiados pelo Espírito Santo, estar na presença de Deus, sem se importar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Muito pelo contrário, dando testemunho a essas pessoas que nos perseguem, que nos maldizem, testemunho de amor, de paz, de alegria,
testemunho de prosperidade apesar de todas as forças contrárias. Que nós possamos alcançar a imagem, semelhança do nosso Jesus maravilhoso, o nosso modelo, o nosso irmão mais velho. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre todas as pessoas que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Dê o seu joinha, o seu gostei, o seu like. Se você tiver um tempo e puder, assine o canal para você receber mais vídeos, mais palavras. Coloque os seus comentários aqui embaixo. Diga para nós o que você achou. Agora, mais importante, pegue esse vídeo e envie ele para todos os seus contatos. Poste ele nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Permita que outras pessoas ouçam a palavra do Senhor também. Bem, se esse vídeo chegou até você, com certeza, algum propósito tem. Fique com Deus. Seja tremendamente abençoado. E abreijos para você. Até o próximo vídeo.